Olá, saudações, bem-vindos a mais um O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda, da Escola Carlos Holanda Astrologia, e te convido aqui para nos acompanhar neste vídeo falando sobre a conjunção de Mercúrio com Urano em Touro para as 12 ênfases, ou melhor, para cada um dos 12 signos, onde você pode ter o seu ascendente, a sua lua, o seu sol ou vários planetas ali dentro. Vale lembrar que para você ter uma noção bem precisa dos efeitos possíveis desse aspecto de Mercúrio com Urano, o ideal é você fazer o seu mapa astrológico, até porque as descrições que a gente dá para signos como o signo solar, o lunar, o ascendente, são descrições mais gerais, não se aplicando com total precisão para todo mundo. Então a gente faz aqui uma amostragem. Fiquem sempre com isso na cabeça. Mercúrio em conjunção com Urano, para quem tem Sol, Lua ou ascendente em Áries. Para os arianos, essa conjunção tem uma característica muito importante no campo financeiro, são as ideias, são os recursos tecnológicos que podem ser aplicados para ganhos maiores, para expressar melhor seus valores, talvez até incorporando algum meio de produção, algum meio de ganhos inusitado, fora do seu habitual. A conjunção de Mercúrio com Urano em Touro para os taurinos é uma aceleração do raciocínio, é uma expressividade um pouquinho mais excêntrica, é a forma de pensar mais acelerada e são maneiras de se comportar e de trazer as novidades com pouco menos de paciência, porém com muito brilhantismo. A conjunção de Mercúrio com Urano em Touro para os geminianos tem a necessidade de dar uma afastada nas discussões e nas elaborações intelectuais mais frequentes para poder analisar ali com calma e de um ângulo um pouquinho distanciado o que pode ser mais eficaz naquilo que se quer comunicar, nas trocas de informação e receber um pouquinho mais, né? Exercitar a escuta. Muitas vezes esses geminianos vão acabar ficando cientes de coisas que correm à sua revelia. Isso é um momento especial para usar essa informação não tão imediatamente, espera mais um pouquinho para saber estrategicamente a melhor hora. Para os cancerianos, a conjunção de Mercúrio com Urano em Touro é um bom presságio, aquele no sentido de encontrar recursos diante de outras pessoas, pessoas que pensam de maneira muito afinada com a do indivíduo, que podem dar conselhos, que podem dar dicas importantes. Não raro, grandes ideias solucionadoras de muitas coisas práticas podem surgir justamente da participação em eventos, em pequenos grupos, do contato com um amigo que não se vê há algum tempo, e também uma oportunidade para ampliar um pouquinho mais a vida social, seja por qualquer motivo, especialmente se for para ganhar um dinheirinho. A conjunção de Mercúrio com Urano em Touro para os leoninos é crítica, né? Ela tem uma tendência a discussões, a embates intelectuais, a confrontações com originalidades entre originalidades, aquele tipo que às vezes o leonino vai descobrir algo, ou vai se comportar de uma maneira mais original, mais impactante, e aí choca, né? Aí gera algumas discussões. Então é importante prestar atenção para que isso não afete reputação, não gere ali desconfianças quanto à credibilidade. Basta ir com calma, vai apresentando as novidades devagarzinho. E claro, também procure se adaptar às novidades mais impactantes que chegam. Pede um tempo, né, para conseguir se adaptar. Os virginianos são outros que vão ter também um período próspero, cheio de oportunidades com essa conjunção ocorrendo. A conjunção de Mercúrio com Urano em Touro. Para os virginianos isso pode significar um incremento nos aprendizados, especialmente se forem de nível superior, potencial ali para contato com culturas diferentes, um alargamento de seus horizontes em função das informações práticas e também teóricas que vão chegando cada vez mais facilmente, e podemos até esperar algumas condições muito favoráveis provenientes desses meios acadêmicos, alguns que podem ser até religiosos, mas sobretudo de amigos que estão em trânsito, que trazem descobertas de longe, que vão trazer novidades inspiradoras. Aliás, é um trânsito como um todo inspirador para os virginianos. Ele não só funciona naquele sentido super organizacional que os virginianos gostam, detalhista, né?
mas também na inserção de coisas que às vezes até fogem aquelas rotinas, aqueles procedimentos tão fixos, tão rígidos dos virginianos, mas que podem ser acoplados com mais facilidade, vão facilitar a execução de qualquer tarefa. A conjunção de Mercúrio com Urano em Touro, para os librianos, é um período de retificação, ajustes e de desapego. É preciso deixar para trás o que não dá para interferir. E também é um indicador de que as comunicações, elas não podem ser apenas no sentido de ceder para os outros, mas principalmente de encontrar aquele meio termo que os librianos tanto gostam, às vezes até tendo que forçar um pouquinho a barra, às vezes negociando na base do se você não quer, eu também não vou querer. É também uma hora de deixar algumas convicções de lado e agir mais proativamente no sentido de puxar as coisas um pouquinho mais para si. É um verdadeiro perder para poder ganhar logo em seguida. A conjunção Mercúrio com Urano em Touro para os escorpianos é também um pouquinho conflituosa, porque ela está muito associada às oponências, às diferenças de vertentes, de opiniões, de estudos, de concepções de vida, e é um teimoso brigando contra o outro na maioria dos casos. Mas também pode ser fonte de uma percepção otimizada, né? De uma autopercepção muito boa, encontrar em si e na situação na qual está envolvido um motivo, o verdadeiro motivo pelo qual aquele conflito está acontecendo. É importante também aprender a ceder durante uma fase como essa. Às vezes é até bom deixar o outro falar uma coisa que não corresponde à realidade, para que sim, aí sim, depois a pessoa possa interferir com calma e sem radicalismos. É preciso para os escorpianos dosarem bem o interesse em permanecer em contendas que não servem para coisíssima alguma. Muita atenção. Para os sagitarianos, a conjunção de Mercúrio com Urano em Touro é uma chamada para uma dosagem na autoconfiança, especialmente se for um excesso de autoconfiança. É um convite para que o indivíduo dê uma observada um pouquinho mais acurada, um pouquinho mais calma sobre determinados detalhes. É aquela hora que às vezes não ter uma grandiosidade ao redor, mas sim uma atenção para coisas menores, é justamente ali da onde sai a coisa bacana, a coisa extraordinária que às vezes os sagitarianos gostam tanto. Essa conjunção é uma oportunidade, mas uma oportunidade eivada de necessidades de aplicação, de trabalho, de aprendizado, de uma habilidade técnica nova, né, de uma condição de aprendiz. E os sagitarianos também vale a pena terem aí um cuidado a mais com a saúde. Se começarem a sentir alguma coisa esquisita, não hesitem muito, dá uma olhadinha aí no médico para ver se está tudo certinho, nada de bancar o forte. Mercúrio em conjunção com Urano para os capricornianos. Capricórnio ali é um dos signos que estão aí com a bola toda durante esses dias dessa conjunção. Capricórnio, que é mais conhecido por ser alguma coisa assim muito técnica, muito protocolar, muito certinha, muito estrutural, tal, nesse ínterim podem fazer despertar o melhor possível em termos criativos e originais, inclusive asseverando cada vez com mais força a sua identidade, as suas distinções. É o momento em que aquele ambiente coletivo favorece o indivíduo a ganhar os holofotes, ganhar importância, até um respaldo financeiro. Se os ouvintes capricornianos aí tiverem filhos, por exemplo, podemos ver aí os filhos ganhando mais algum destaque, tendo um desenvolvimento um pouquinho mais acelerado em vários pontos, sendo os filhos crianças, adultos, adolescentes, a relação andava tensa, tem uma amainada, pode ser por conta de um comportamento diferente, meio fora do esperado, porém que traz novidades, que traz um alento aí para a relação entre pais, mães, filhos e também afilhados, também enteados. Há uma relação um pouquinho mais amistosa. Aquário faz parte daquele grupo de signos que, durante a conjunção Mercúrio com Urano em Touro, vão ter um pouco mais de desafios. Estes desafios podem se localizar no campo da vida familiar, da vida doméstica. Às vezes pode ser justamente o período em que a pessoa está organizando a mudança para fazer, né? Outros vão ter uma ou outra questão repentina com algum tipo de documentação que precisam resolver com uma certa presteza durante a fase. Assim como vale para os leoninos,
Esse aspecto aí para os aquarianos também pede uma certa cautela na hora de impor, né? De preferência não impor originalidades, novidades que são avançadas demais para um determinado grupo que está acostumado com um certo andamento ou com alguma tradição. Vai receber resistência se for assim. É bem possível que a pessoa se veja ali meio que pressionada para dar uma arrumadinha na casa ou em algum aposento de casa, do escritório, de algum local onde o indivíduo fique por mais tempo. E o signo de Peixes está naquele grupo de signos que tem uma relação afortunada com esse aspecto de Mercúrio em conjunção com Urano em Touro. Não é tão comum a ênfase no signo de Peixes ser tão falante, mas justamente numa fase como essa, os piscianos vão estar muito mais estimulados a se comunicarem. Na maioria das vezes, oralmente, mas os piscianos são mestres numa comunicação não verbal, como imagens, gestos, algumas características sensórias, né, são muito comuns entre os piscianos. E isso é um potencializador da cabeça pensante criativa dessas pessoas. Não vai ser surpresa nenhuma se a maioria desses piscianos começar a colocar texto grande em redes sociais, começar um conto, começar um livro, dar um impulso maior no seu trabalho de escola ou trabalho acadêmico. E de um modo parecido com os cancerianos, já citados, os piscianos também vão provavelmente ter um auxílio especial proveniente de amigos que são muito inteligentes, ágeis e sobretudo naquele campo das finanças, né, que é onde a conjunção ocorre, que é no touro. É isso aí, gente. Essas análises foram todas feitas por amostragem por algumas ênfases. A pessoa que tem o Sol, ou a Lua, ou o ascendente, ou muitos planetas num determinado signo, pode reproduzir algumas dessas descrições. Agora, se você quiser uma análise mais detalhada, tem que fazer o mapa astrológico com o seu astrólogo, tem que ver onde isso aí cai nas casas, que aspectos formam. E se você quiser realmente aprender astrologia com profundidade, método, coerência, é fazer um mergulho na Escola Carlos Holanda Astrologia, que oferece o curso sob medida para você, desde os estudos primordiais até a profissionalização, com um intermediário ali no qual você, estudante, você profissional, pode preencher as suas lacunas. Um beijo e até a próxima!